Boa noite, Poema. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? Querido, para quem não me conhece, eu sou a Rafa, esposa do Maciel, mãe do Davi, do Felipe, filha amada do pai. Estou aqui nessa família incrível que é a Poema. E quem está com expectativa lá em cima daquilo que Deus vai fazer essa noite? Amém, glória a Deus. E eu queria orar. Vamos orar, queridos? Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por essa oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, ministrando a Tua palavra, Pai. Senhor, não tem nada a ver comigo, Senhor Deus, tem tudo a ver contigo, Pai. Senhor Deus, muitos aqui vieram hoje achando que é mais um culto, Pai, é mais uma noite. Mas Deus, fale com cada um de nós, Pai. Muitos aqui vieram com fome, vieram com sede. Muitos também vieram esperando uma resposta, cansados, querendo uma palavra de esperança. Deus, fale com cada um de nós de uma maneira particular, Senhor Deus. Fale com uma maneira personalizada, Senhor Deus, com cada um de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor, Deus. Necessitamos da Tua graça, Senhor Deus. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, Pai, começando por mim. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu queria falar com vocês que quando Jesus nos encontra, nós nunca mais seremos os mesmos, amém? Jesus tem uma história para mim e para você, e Ele quer nos trazer para a origem que é Cristo Jesus, nos trazer para a história que Ele escreveu para mim e para você. E eu queria que vocês abrissem comigo em João 4, do 1 ao 19. É um pouquinho longo, essa história vocês já devem conhecer, quando Jesus conversa com a samaritana. Então vamos lá, vamos construir juntos essa ministração, amém? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos já tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu. E o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Vejo que é profeta. E o nome dessa ministração, dessa noite, é necessário que eu vá. Então, o que chama a atenção aqui é que Jesus não disse assim: eu vou dar uma passadinha lá em Samaria.
Não, Jesus disse, é necessário que eu vá a Samaria. É necessário que eu mude a minha agenda e eu vá a Samaria, porque lá existe uma mulher. Até porque naquela época os judeus e os samaritanos não se davam assim tão bem, e ali nem era o caminho que Jesus costumava passar por ali. Então ele dispensou, né, todos os seus discípulos e foi ao encontro dessa mulher. Queridos, eu queria dizer para vocês que independente de como você está, qual é a sua história, qual é o seu passado, Deus não tem dificuldade para vir até você. Deus não mede esforço para te alcançar. E nesta noite, Jesus vem dizer para mim e para você que Ele quer nos alcançar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer me dar um novo futuro para mim e para você. Amém? Vocês recebem isso em nome de Jesus? Porque o propósito do nosso Pai é cumprir a vontade dEle. É da natureza do nosso Pai isso. E todas as vezes que nós pensamos nessa mulher, a nossa mente pré-estabelecida já julga, né? Nós temos uma tendência a julgar a história de uma pessoa antes mesmo da gente conhecer. Então, quem aqui não escuta essa história e fala, nossa, 5 maridos? Alguns teólogos dizem que ela não queria largar desses maridos, até porque naquela época, a mulher, se ela fosse pega em adultério ou em alguma imoralidade sexual, a mulher ia ser apedrejada. E a mulher não poderia dar divórcio ao marido. Então, eles é que divorciaram dela. Ou seja, ela não teve culpa, ela não tinha culpa, ela não queria estar naquela situação, naquele momento que ela estava vivendo. Então é mais fácil para mim, para você, quando escuta uma história, a gente julgar, a gente com os nossos pensamentos politicamente corretos, a gente julga o comportamento sem mesmo conhecer a história da pessoa e por que a pessoa está passando por aquilo ali. É uma tendência, mas Jesus, nesse texto que acabamos de ler, conhecia a história dessa mulher. E Jesus conhece a sua história, querido, conhece a minha história. Jesus, você veio aqui muitas vezes querendo algo, mas Jesus quer dar muito mais para você, porque Deus conhece a sua história. Jesus sabe quem você é e Ele quer dar muito mais aquilo que você pensa do que aquilo que você imagina. Jesus quer nos alcançar. Jesus me alcançou um dia, num momento muito difícil da minha vida. Alguns aqui conhecem a minha história. Eu era assim, bem, tudo corretinha, sabe? Não tinha nenhum pecado assim que a gente diz, nossa, que pecado exuberante, mas eu tinha muitos outros fatores, gente. Eu tinha pecados ocultos, eu era orgulhosa, eu vivia atrás de uma posição, de uma máscara, eu não me abria. E por ter passado muita dificuldade, quando a gente era criança, então eu tinha muita vergonha daquilo que eu passei, muita vergonha da minha história. Então eu era tipo aquela que eu vou crescer, vou estudar, vou vencer na vida e eu vou vencer na vida. Então assim eu fui crescendo, Eu tive para quem também sabe mais da minha história, eu tive meu pai era dono de um bar e ele morreu assassinado nesse bar, perto de mim e da minha mãe. Então eu tinha muita vergonha de me abrir, de falar isso, gente, não faz muito tempo. Eu na igreja, eu participando, e eu tinha vergonha dessa história. Até que eu casei, daí veio outros fatores, Porque conforme a gente vai caminhando, as dificuldades vão mudando, o nome. Então eu casei e eu levei vários problemas mal resolvidos para o meu casamento. Como eu disse para vocês, eu estudei, consegui ser bem, profissionalmente eu estava bem sucedida. E o que acontece? A mulher, quando ela é bem sucedida, quando ela está bem resolvida na área profissional, assim, no casamento, no meu caso, eu tinha muita dificuldade de ser submissa ao meu marido. E eu digo assim, que a mulher, que ela é muito bem
profissionalmente, se ela não tiver muito em Jesus, ela tem essa dificuldade de ser submissa. Então Deus me quebrou em várias áreas da minha vida. Deus foi me quebrando e quebra até hoje. Porque conforme a gente vai andando com Ele, Deus vai mandando pessoas, né, para te ajudar, mostrar quem você é. E assim aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava num retiro e uma irmã muito usada por Deus, eu louvo a Deus pela vida dessa irmã. Ela falou assim para mim: Rafa, deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Você é muito chata. Pensa, gente, eu queria sair da igreja. Eu falei: que é isso? Uma pessoa falar isso de mim, ela nem me conhece, seu marido daqui a pouco vai largar de você, então você tem que honrar mais o seu marido. E assim, gente, Deus me quebrou mesmo naquela noite. Eu me lembro até hoje, e eu louvo a Deus pela vida daquela mulher, porque ela abriu os meus olhos. Porque muitas vezes a gente está andando com os nossos amigos e eles não têm coragem de dizer a verdade, né? Porque é legal manter uma amizade do que perder o amigo. Mas em nome de Jesus, que você seja usado para você mudar a vida daquela pessoa que está caminhando com você, em nome de Jesus. Amém? Então, aquele Jesus da beira de um poço me alcançou. Aquele Jesus me alcançou, aquele Jesus mudou a minha história, me trouxe para a origem, que é Cristo Jesus. E Ele teve muita misericórdia de mim. E o pior, né, é que eu achava que eu tinha Jesus e que estava tudo bem. Queridos, então, assim como Jesus fez, né, aquela mulher, Ele saiu do caminho dele, encontrou ela. Então, queridos, eu queria falar para vocês que independente da sua história, independente de como você chegou aqui, Jesus quer te alcançar, Jesus quer, independente da sua religião, independente se você é da Samaria, Jesus está aqui para te resgatar, para te mostrar quem você é, para mudar de uma vez por todas a sua história. Quando Ele nos alcança, não tem como a gente ser o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Então, Ele falou, era necessário passar por lá, ter um encontro com essa mulher. Você pode estar dizendo assim: Rafa, mas eu já sou convertida, já conheço Jesus, estou bem, sou profunda na palavra. Querido, amém, glória a Deus pela sua vida. Mas sabe, muitas vezes a gente se pega cansado, a gente se pega perdido, mesmo na igreja. E a gente tem que lembrar que existiu um Jesus que nos encontrou na beira de um poço. E Ele nos deu uma água e falou que essa água era viva e nunca mais nós teríamos sede. Então é bom a gente sempre relembrar que Jesus nos disse que nunca mais teríamos sede. Em nome de Jesus, se aquela mulher, né, que se pegava ali cansada, se aquela mulher nos dias de hoje, ela tivesse a oportunidade de contar a história dela num GC, num discipulado, eu acredito que aquela mulher ia falar assim: sabe, eu tive 5 maridos, mas eu não queria separar deles. Eles que separaram de mim. O primeiro e o segundo, ele me largou. O terceiro me mandou para fora de casa. O quarto também. E esse quinto, verdade, não é meu. E eu nem tenho para onde ir. Mas eu não escolhi isso para mim. Eu não escolhi essa história. Eu não escolhi esse rótulo que colocaram em mim. E muitas vezes nós, sem saber da história, nós julgamos. Quem foi abusado na infância, não escolheu ser abusado. E até hoje sofre grandes, sérias consequências por causa disso. E muitas vezes nós não sabemos a história daquela pessoa que está caminhando do nosso lado. E a gente julga o comportamento dela. Mas Jesus sabia a história daquela mulher e mostrou quem ela era, em nome de Jesus. E nessa noite Deus quer fazer a mesma coisa. Deus quer te curar de pessoas que vieram aqui com emoções mal resolvidas, casamentos prestes a separar, com pecados ocultos, vícios que você não consegue largar. Jesus está aqui, não mediu esforço, está passando por Samaria para te trazer cura, para abrir uma fonte de cura, porque Ele se importa com você. Ele te ama, quer te dar uma nova história, quer te dar um novo futuro. Ele quer te curar. Foi necessário que Jesus passasse por lá. Aquela mulher não tinha condições de ir até Jesus. Na palavra do Senhor, né?
A gente sabe que antigamente uma mulher, ainda samaritana, era o baixo nível da sociedade. Mas Jesus não está nem aí quem somos. Ele quer vir até nós, independente de quem nós somos. Então, Jesus vai até aquela mulher. Então Jesus vem falar nessa noite: se você não tem força, se você acha que você não consegue mesmo sozinho. Mas Jesus vai até você. Jesus vai com você resgatar aquele seu filho. Jesus vai até você restaurar o teu casamento. Jesus vai com você. Se você não tem força, você acha que você não consegue, Jesus te alcança, queridos. Esse é o nosso Deus, é a natureza do nosso Pai. E ainda Jesus continua que Deus é esse que enxerga eu e você e nos resgata, independente de quem nós somos. Onde existe amor, onde existe dor, Deus está te dando amor agora, abrindo cura, uma fonte de cura na sua vida. Se você veio aqui buscar algo, se você veio aqui nessa noite resolver um problema, Jesus quer sim resolver esse problema, mas Ele quer dar muito mais do que isso, porque é da natureza do nosso Pai. A gente acha que a gente está precisando de algo que é físico, mas Deus quer te dar algo eterno, porque Ele surpreende as nossas expectativas, Ele vai além daquilo que a gente precisa. Nós estamos pensando no emprego de hoje, mas Deus já está preparando a empresa que você vai abrir. Você está pensando no seu namorado, Deus já está planejando o seu futuro, porque Deus vê lá à frente, Ele não vê como a gente vê. Deus vai além das nossas expectativas, queridos. Entenda nessa noite, quando Jesus nos alcança, Ele muda a nossa história. Ele tem grandes sonhos para mim e para você. Você está sonhando muito pequeno. Às vezes você nem sabe aquilo que você veio buscar. E Deus está te falando, Ele vai te dar muito mais aquilo que você veio buscar. É da natureza do nosso Pai. E eu quero profetizar na sua vida que o nosso Pai, Ele não somente sente amor, Ele é o próprio amor. Aquele que é o próprio amor está passando aqui na igreja Poema de São José dos Campos e derramando amor e te alcançando. Deus está te alcançando, Deus está alcançando a tua casa, Deus está alcançando os seus filhos, o teu casamento. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus, que você possa receber, a você que veio buscar emoções curadas, você veio buscar casamentos sarados, em nome de Jesus, queridos. Então, isso é a esperança que nos faz caminhar. Primeiro aqui, então, que nós falamos, Jesus nos alcança. Jesus alcançou a mim, alcançou a você. E o segundo ponto que eu quero falar é o relacionamento. Então, primeiro, Jesus nos alcança. Segundo, relacionamento. Desde o início da criação, Deus criou o homem para que ele se relacionasse com Ele. Deus quer relacionamento comigo e com você. E Ele começa a falar com aquela mulher: não é você que deveria estar me dando água, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. E ali aquela mulher entende quem ela é, porque quando a gente conhece Jesus, quando Ele nos alcança, Ele nos mostra quem nós somos, querido. E Ele continua falando: eu tenho uma água viva, uma água eterna. E aquela mulher continuava querendo saciar aquela sede temporária. Ela estava preocupada com aquele poço. Qual que é o poço, queridos, que você tem estado preocupado? Qual que é o poço que você está cavando e que está tirando do propósito de Deus para a sua vida? Qual que é o poço que você está aí em círculos, girando em círculos, e Jesus está falando: ei, eu estou aqui, a água está jorrando. Tudo aquilo que você perde tempo, tudo aquilo que tira você do propósito do Senhor são poços. Muita gente do lado do poço, na igreja, e ainda com sede. Quais são esses poços que têm tirado você da presença do Senhor? Quais são os poços que vêm
tirar você de cumprir a vontade do Pai sobre a sua vida. Postos são tudo aquilo, gente, serviço, falta de tempo, o posto do entretenimento, o posto da injustiça, da autocomiseração. Quantas pessoas vêm trocado postos por relacionamento? O assunto ali que Jesus queria com aquela mulher era relacionamento. Ela queria poço e Jesus queria um relacionamento com ela. Os poços são temporários, queridos. Você terá sede de novo, mas a fonte de água vida é eterna, em nome de Jesus. Deus quer dar muito mais. Deus quer te dar a água que você nunca mais terá sede. O seu serviço é muito importante para Deus. O seu serviço é importante, mas serviços são consequências de um relacionamento. Serviço é consequência de uma intimidade com o nosso Pai. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Se relacionar. Em nome de Jesus. Que você possa entender que a partir do momento que você encontra com Jesus, depois você precisa se relacionar com Ele. Se relacionar, queridos. Porque tudo que vir, né? Na palavra do Senhor fala, buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Você busca Ele e tudo vai ser acrescentado na sua vida. Então, o primeiro que nós falamos, Jesus nos alcança. Segundo, o relacionamento. Terceiro, é o nome da mensagem. É necessário que eu vá. Porque a partir do momento que a gente tem relacionamento com Jesus, a gente começa a deixar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras. Jesus saiu daquele caminho para encontrar aquela mulher, porque havia uma mulher que ele precisava. Ele mudou toda a agenda dele. Como que está a sua agenda? A sua agenda é de Deus ou a sua agenda é sua? Qual que é a sua Galileia? Qual que é a sua Samaria que você precisa ir? A partir do momento que você tem relacionamento com Deus, Ele vai te dando ideias para você servir. Ideias, estratégia para servir aquela pessoa, a sua casa, o seu marido, os seus filhos, o seu GC, a sua igreja. Ontem nós fomos numa comunhão de uma célula. Foi muito poderoso. E do Eduardo e da Andresa. Foi muito poderoso, gente. E como isso é importante. E é muito mais do que churrasco, é você ser um com Cristo, amém? Comunhão, relacionamento, é isso que o Senhor nos chama. E Deus vai te dando estratégia para você discipular alguém, para você servir aquela pessoa, em nome de Jesus. É necessário que eu vá, que você vá. E à medida que você vai bebendo dessa água, saciando a sua sede, você começa a saciar a sede de outras pessoas. Porque é assim que Deus vai fazendo. Ele vai transbordando aquela água em nós e a gente vai derramando naquelas pessoas que estão ao nosso redor. E foi o que aconteceu com ela. Quando ela encontrou Ele, ela já não quis saber de mais nada. E Jesus ainda permaneceu em Samaria mais 2 dias. Ou seja, Ele alcançou aquela cidade, queridos. Aquela mulher foi usada para Ele alcançar aquela cidade. E hoje eu e você somos Cristo aqui na terra para alcançar vidas. Em nome de Jesus, esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Percorrer aquilo que Deus quer para mim e para você. Esse é o propósito de Deus. A igreja, nós somos igreja, amém? Quando eu estou sozinha, eu estou lá fora, eu sou igreja. Esse galpão aqui, ele é igreja porque nós estamos aqui. A partir do momento que nós saímos daqui, gente, aqui é só um galpão. Nós temos que ser igreja lá fora. Nós somos igreja a partir lá fora também. Aqui são pequenas igrejas espalhadas. E é isso que Deus quer fazer. Em João, logo para frente, né? A gente parou no 19, mas em João 20, 23, diz assim: nossos pais, né, ainda a mulher, conversando com Jesus, nossos pais adoraram nesse monte, e vos dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, qual é o caminho que você tem fugido? Qual que é essa Maria que você precisa ir e você não tem ido? Qual que é o caminho que Deus está falando? Você tem que ir para esse caminho. Qual que é essa Maria que você tem que enfrentar, que você está fugindo? Qual que é essa Maria que você tem que largar tudo, a sua zona de conforto e ir lá? Deus está falando conosco nesse momento. Deus está falando aqui nessa igreja. Qual que é essa Maria que você precisa ir? Qual é esse caminho que te tira da zona de conforto? Não é o outro, é você, queridos. É eu e você. Jesus está nos chamando para mudar a nossa agenda e ter a agenda de Deus, para mudar todas as coisas, para mudar aquilo que o Senhor quer que a gente mude. Comece a fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Em nome de Jesus. Eu achei interessante aqui uma frase que eu até anotei para falar para vocês. Deus não te amou com palavras, Ele te amou com ação. E você, como tem o amado? Queridos, nós estamos falando tanto aqui de discipulado. Quem são as pessoas que Deus tem dado para você discipular? E quem são aquelas pessoas que querem te discipular e você está aí ainda com sede do lado do poço? A história aqui nunca foi o poço, sim o relacionamento. Jesus queria um relacionamento com ela. Jesus quer um relacionamento comigo e com você. E nós temos que jorrar essa água com palavras de esperança, sendo igreja onde nós formos, discipulando pessoas. Queridos, quando a gente é discipulado, a gente é curado. Quantas pessoas querem discipular você? Você precisa se abrir para você ser curado, queridos. A gente tem falado nos domingos, todos os domingos aqui sobre o discipulado. Não ande sozinho. Eu estou indo com Jesus e eu não quero deixar ninguém para trás. Isso é família. Isso é família. A gente não pode deixar ninguém para trás. E assim Jesus vai fazendo comigo e com você, porque a missão dele é que a gente gere frutos. Não viva em instintos, querido. Viva por propósito. Em nome de Jesus. Queria encorajar você com essa palavra nessa noite. Se você não entendeu nada que eu falei, leve dois pontos aqui que eu falei. É necessário que você vá ter um sacerdócio, vá ter um encontro com Jesus, vá ter um relacionamento com Ele. E o outro ponto, é necessário que eu vá fazer a diferença. Eu vá tocar pessoas, eu vou estabelecer governo na minha casa, estabelecer governo aonde Deus quer que eu vá. E se você sentir cansado, naqueles momentos que você não consegue, eu tenho uma palavra para você. Abra sua Bíblia, se você quiser, ou depois você anota. Em Jeremias 31, 25, o Senhor fala comigo e com você: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Isaías 61, 7, em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar de afronta, exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Jeremias 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Zacarias 9:12, volte à sua fortaleza, ó prisioneiro da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Em nome de Jesus, nosso Pai nos ama, Ele não desiste de mim e de você, queridos. Ele não pensa como a gente pensa. Você está dizendo: aquela é muito difícil eu ir até aquela pessoa. Para Deus não é nada difícil. Para Deus não existe, Deus não desiste. Deus tem uma outra história que você não imagina.
Você não sabe o que Deus vai fazer na vida do seu filho. Você não sabe o que Deus vai fazer no seu casamento, queridos, porque a gente não vê como Deus vê. Se você crê nessa palavra, queria que você adorasse onde você estiver. Se você quiser levantar, em nome de Jesus. O Pai que nos ama está aqui, querendo sarar, querendo curar você, querendo restaurar a sua família, querendo sarar a terra, porque aí é a terra fértil. Jesus já viu tudo o que vai acontecer. Em nome de Jesus, queridos. Se você está aqui, veio aqui abatido, querendo desistir, existe uma palavra de esperança que é Cristo Jesus sobre a sua vida. Caminhar com Jesus é leve, queridos, não é pesado. Tire tudo aquilo que não pertence a você, joga aos pés do Senhor. Vá até alguém direcionado para o Senhor. Fale, abra o seu coração. Não leve isso, não caminhe sozinho. Tem pessoas aqui querendo caminhar contigo. Em nome de Jesus, se relacione. Tenha um sacerdócio de uma vez por todas, queridos. Um relacionamento com o nosso Pai, uma intimidade. Abra a sua vida, abra o seu coração e comece a frutificar. Comece a servir em pequenas coisas. Depois você começa a ver aquilo que o Senhor vai te levando e você vai cumprindo os propósitos dele sobre a sua vida, queridos, em nome de Jesus. O próprio amor, Cristo Jesus está passando aqui nesta noite para mudar a história, para trazer você para a origem, para mudar a história, para mudar o futuro, Senhor. Porque o Senhor se importa com você. Ele não desiste de você. Ele não desiste daquelas pessoas que estão lá na sua casa, que não conseguem vir. Ele vai ao encontro dessas pessoas agora, em nome de Jesus. Você não consegue, mas Jesus consegue. A gente não consegue sozinho, queridos. Não vamos conseguir, mas aquele Jesus na beira do poço está aqui, querendo saciar a tua sede, querendo te dar uma água viva. Você está procurando algo que é temporário, mas Ele quer te dar algo eterno. Em nome de Jesus, creia nessa palavra. Você nunca mais terá sede, diz o Senhor. Nunca mais, em nome de Jesus. Adore aí onde vocês estão, queridos, em nome de Jesus. Que eu já possa ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Eu já posso ouvir o som que atrai o noivo. Eu já posso ouvir o som que atrai o Espírito. Ei! Posso ouvir o som que atrai o noivo. Vamos lá, igreja, começa a liberar aquilo que o Senhor já transbordou no seu coração. Ei! Ei, Jesus! Saciados pelo seu amor, 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 saciados pelo seu amor.
Só podemos ser saciados em Ti, Jesus. Somente em Teu amor, Pai, nós somos saciados. Não há nada, Jesus, não há nada que nós podemos fazer, Pai. Só somos saciados em Teu amor, Jesus. Nós somos alcançados hoje por um relacionamento. Esse relacionamento chama-se sacerdócio. Esse sacerdócio te habilita a um comissionamento. E é você que vai responder hoje. Talvez você pensou alguma coisa tipo assim: ah, já ouvi essa mensagem, ah, já ouvi de outras formas, já ouvi de forma diferente. Sabe o que mudou na vida dessa mulher? Foi quando ela olhou para Jesus e falou assim: nossa, você é um profeta. Aí o assunto não era mais poço, não era mais cântaro, não era mais água. Aí o assunto era adoração. Por favor, você não pode ir embora sem isso no seu espírito. O assunto não é o que você gostou, o que você achou, aí eu já ouvi, não. O assunto é você mudar de poço, água e cântaro e entender que o assunto é palavra de Deus para a sua vida, para a sua mudança, para a sua transformação. E aí a gente não está aqui, será que o poço enche, será que o poço não enche? Ai, será que o cântaro dá, será que não dá? Não, o assunto é assim: olha, eu recebo essa palavra dessa profeta e eu estou com fome e sede para mudar a minha vida. Estenda suas mãos assim, olha. Te louvamos, Jesus, porque nós somos uma igreja livre, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, foi para a liberdade que o Senhor nos livrou. Obrigado, Jesus, porque esta verdade, ela é uma pessoa que quando nós priorizamos e nos relacionamos, ela é uma pessoa que sabe honrar aquelas pessoas que a honram, que priorizam essa vida. Muitas pessoas entraram aqui hoje, Jesus, falando de poço, falando de cântaro, falando de água que acaba. Mas, Pai, no poder do nome de Jesus, a semente lançada aqui, ela fala de pão vivo do céu, ela fala da água da vida, que nos torna sair de poço para sermos fontes de água viva, Pai. No poder do nome de Jesus, lava o interior dessas pessoas, lava o interior dos meus irmãos, lava o meu interior, muda a forma e a maneira de pensar, para que a gente nunca julgue, mas para que a gente se entregue, para que a gente nunca meça, mas para que a gente se quebrante. O Senhor não rejeita coração contrito e quebrantado. Ah, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite de transformação e de mudança, porque, Jesus, o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor quer relacionamento, e nós queremos e nos entregamos e nos lançamos nesse sacerdócio para sermos, ó Deus, capacitados para a comissão, para Samaria, para os lugares que a gente não quer, que a gente não gosta, mas que fará sentido para a nossa vida, que trará plenitude, alegria e felicidade para as nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, felizes pelo pão e pelo vinho de hoje, no poder do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus aí. Uma semana incrível, abençoada, no nome de Jesus. Deus abençoe.